Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do projeto de lei número 7596 de 2017, potencial aí, nova lei de abuso de autoridade, né, que está em discussão e tem sido objeto de muitas polêmicas e que substituiria a atual lei de abuso de autoridade, que é a lei 4898 de 65. Bom, o que de interessante essa legislação traz, né? Ela definiria ali os crimes que são considerados abusos de autoridade, né? Que são cometidos por agentes públicos, servidores ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abusem do poder que lhe tenha sido atribuído. Então essa é a definição ali a respeito de abuso de autoridade. O artigo 2º do projeto de lei vai definir quem são os sujeitos ativos do delito, né? Então vai indicar que são sujeitos ativos do delito servidores públicos, militares, membros do legislativo, executivo, judiciário, membros do Ministério Público e no parágrafo único, inclusive, indicará a possibilidade do funcionário público por equiparação em situações que o indivíduo, ainda que exerça a função em caráter transitório e sem remuneração, também poderá ser enquadrado aí no crime de abuso de autoridade. O artigo 3º desse projeto indica que esses crimes desafiam a ação penal pública incondicionada. O artigo 4º traz os efeitos da condenação, indicando que são efeitos da condenação o pagamento de indenização pelos danos causados, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública entre o período de 1 a 5 anos, e a perda do cargo, mandato ou função pública, sendo que para esses dois últimos, inabilitação e perda do cargo, mandato ou função pública, eles estão condicionados à reincidência a crime de abuso de autoridade e também não são efeitos automáticos da sentença penal condenatória. É preciso fundamentar ali a razão pela qual se está aplicando esse efeito. A partir do artigo 9º, o projeto vai tratar dos crimes efetivamente de abuso de autoridade, né? Eu destaquei apenas aqueles que eu acho que são mais interessantes de mencionar, né? O primeiro crime que está no artigo 9º é a questão da decretação de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, é um tipo penal bastante interessante, né? Assim como incorrerá em crime a autoridade que deixar de relaxar a prisão em flagrante ou que deixar de conceder medida cautelar alternativa ou liberdade provisória. No artigo 10, ele vai trazer um crime interessante também, decretação da condução coercitiva de testemunha ou de investigado manifestamente incabida ou que tenha sido realizada sem prévia intimação de comparecimento em juízo. Então também é um tipo penal interessante. O artigo 13, constranger preso ou detento mediante emprego de violência ou grave ameaça. O artigo 14, que fala de fotografia ou filmagem, ou permitir que se fotografe ou filme investigado, preso, indiciado, a questão da preservação da imagem ali dessas pessoas. O artigo 17 vai falar do uso de algemas, é um dispositivo que, enfim, possivelmente será objeto de veto, aparentemente, né? Mas que fala sobre a submissão do preso ou apreendido ao uso de algemas sem que haja risco de fuga, resistência, risco à integridade, assim por diante, que são as situações que já existem ali na súmula vinculante número 11 do STF. O artigo 20 vai proteger as prerrogativas do advogado. Esse é um ponto do projeto de lei que vem sendo bastante discutido também, essa questão de reforçar as prerrogativas dos advogados. Uma delas está no artigo 20, que é a situação que criminaliza quem impede entrevista pessoal e reservada com o advogado, né? Também o artigo 32, que é o dispositivo que fala de quem nega acesso ao advogado dos autos do inquérito policial ao processo, né? Nós também temos uma súmula nesse sentido. Também temos outras situações, né? O artigo 21 vai falar da manutenção de presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. O 25 fala da obtenção de prova por meio ilícito, né? A utilização e obtenção de prova por meio ilícito. O artigo 26 criminaliza o flagrante preparado, né? Hoje nós temos a súmula 145 do STF, que considera o flagrante preparado um crime impossível. Enfim, esse projeto é bastante polêmico, criminaliza uma série de situações, reforça outras que já existiam na legislação vigente até então, né, de 65. O ministro da Justiça
e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, ele não se posicionou de forma favorável a esse projeto, né? Vem pressionando, inclusive, o presidente da República a vetar alguns aspectos do projeto, assim como outras entidades de classe não ficaram satisfeitas com o conteúdo desse projeto de lei, né? Sobretudo, houve ali um movimento em virtude da criminalização de algumas condutas que foram realizadas nos processos relacionados ao Lava Jato, né? Então isso causou ali uma tensão entre o ministro e algumas entidades de classe e o presidente da República. A verdade é que não seria necessário uma nova legislação de abuso de autoridade se fossem observadas as regras estabelecidas na Constituição Federal, assim como no Código de Processo Penal, as prerrogativas do advogado estabelecidas por lei também e a própria lei de abuso de autoridade que já existia. Enfim, é bastante interessante acompanhar essas discussões e vamos ver o que acontece a respeito dessa legislação nos próximos dias. Bons estudos e até a próxima!